Olá, como está você? Tudo bem? Prazer muito grande receber você no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Bom recebê-lo. Bom receber também os nossos amigos. Estamos aqui com o pastor Peterson Santos e também o pastor Charles Siqueira. Prazer recebê-los aqui no programa Fé para Hoje. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre arrependimento. Espero que vocês não estejam arrependidos de ter aceito o nosso convite. Espero que não. E pastor Ronaldo de Oliveira, o nosso companheiro do programa, que sempre tem trazido na última parte, ou no terceiro bloco do nosso programa, a mensagem espiritual. Ou seja, conversamos bastante, trocamos ideia, trazemos informações e depois fechamos com a mensagem espiritual, sempre fortalecendo o nosso relacionamento para com Deus. Afinal de contas, esse programa chama-se Fé para Hoje, para agora. Bem, pastor Ronaldo, a Lana, lá da Bahia Sul, região sul da Bahia, preparou uma matéria para nós. Um abraço para aquele povo. Um abração forte aí para vocês, né? Baianos. Baiano é gente... Gente boa? Boa demais. E carinhosa. Abraça. Sempre se recebe muito bem. Sempre, muito querido. Ela preparou então essa matéria. Vamos ver, acompanhe conosco sobre arrependimento. Veja aí. Emily, João, Luísa e Fátima não se conhecem, não são da mesma família, mas tem algo em comum entre eles: o arrependimento. A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão, mudança de hábitos, de direção. Aprender a tocar um instrumento, se dedicar ao estudo de uma segunda língua, ter mais tempo para cuidar de si mesmo. Quem nunca estabeleceu metas como esta, adiou e depois acabou se arrependendo. Hoje eu estou aqui na Casa das Artes, em Itabuna, que oferece diversos cursos gratuitos e vamos conversar com professores e alunos sobre o tema arrependimento. Fátima, você já se arrependeu de alguma coisa e qual foi a sua atitude depois que você se arrependeu? É de ter casado muito jovem, né? E ter parado todas as coisas que eu queria fazer, estudar, né? Fazer dança, que eu adoro, esporte, adoraria ser uma atleta. Casei com 17 anos, tenho 4 filhos, mas me realizei um pouco através dos meus filhos, né? E hoje através dos meus netos. Faz mais tai, faço com eles. Então eu tenho hoje como fazer tudo aquilo que eu não pude fazer há muito tempo. Eu me arrependo muito, porque foram muitos anos que você perdeu e que não voltam mais. Eu me arrependo de ter respondido a minha mãe, eu respondia muito a ela, entendeu? Mas eu cheguei a parar de responder ela, porque eu vi que não era uma atitude certa e... Eu me arrependo de quando eu era menor, eu odiava os crentes, eu odiava qualquer tipo de religião. E agora, graças a Deus, eu sou adventista, do 7º dia, e agora eu vou me investir num Desbravadores. Graças a Deus. Eu me arrependi de não ter estudado, entendeu? Eu só fiz até a 7ª série incompleta. Então, naquela época, não tinha tantos meios de comunicações para falar da necessidade do estudo. Não era legal e eu parei de responder minha mãe. Depois de ver o rosto dela triste, assim, eu me arrependo disso, de ter respondido ela um dia. O que fez você mudar de opinião, Porque eu tenho uma tia minha que ela é adventista. Aí ela começou a me levar, eu não queria ir. Aí depois eu comecei a ir, a gostar. E aí eu vou me batizar semana que vem e vou me investir também. Eu faço aula de dança, eu faço violão, que eu amo, a música, adoro cantar. Faço artesanato, que é uma terapia. Eu faço uma série de coisas que eu gostaria de ter feito antes e que não tive oportunidade. É possível que você também já tenha se arrependido de alguma coisa que falou ou fez, ou mesmo de algo que deixou de fazer. A dor, a angústia parecem ser sentimentos próprios para estas situações. Mas nós vamos agora voltar aos estúdios e aprender um pouco mais sobre este assunto. É com vocês. Obrigado, Lana, pela bonita reportagem. Veja, pastor Ronaldo, como a questão de se arrepender de alguma coisa. Quando nós estávamos falando sobre esse programa, você falou se arrepender, né? Arrependimento. Olha, quem que não se arrependeu de alguma coisa que já fez? Eu me arrependo, muita coisa, claro. A gente sempre tem que fazer uma avaliação, se arrepender. E acho que o conceito que vamos estudar aqui hoje, ou vamos conversar, né? Trocar ideias aqui sobre ele, é muito próprio, porque há pessoas que
ao não entender o que é arrependimento, não compreenderem isso, sofrem com culpa, carregam a culpa. A culpa mata, né? A gente sabe que a culpa é uma coisa miserável, né? E quão bom é poder depositar os fardos pesados sobre os pés daquele que pode perdoar. E como chegar até esse ponto, né? De que maneira chegar a esse ponto? Mas a questão, o que vocês entendem, como é que podemos compreender arrependimento? Essa é uma palavra que geralmente a gente associa a um sentimento de tristeza, a uma culpa por alguma coisa que a gente cometeu. Mas eu acho que vai muito além disso, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui sobre essa questão do arrependimento. Eu lembrei de uma cena que eu vivi quando eu tinha 6 anos de idade. Ela foi muito intensa e ficou registrada na minha mente. O meu irmão, ele era recém-nascido e eu naquela vontade de querer brincar com ele, era bebezinho ainda no berço. Eu lembro que eu levei uma bonequinha de porcelana para mostrar para ele. E olha que ele nem entendia nada da vida. E de repente aquela bonequinha de porcelana escorregou da minha mão e bateu no rosto dele. E aquilo ali machucou, ele começou a chorar. E eu lembro que a primeira sensação que veio ao meu coração, quando eu vi aquela situação, foi de medo, não por ter machucado meu irmão, mas porque eu poderia apanhar do meu pai. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi tentar acudir o meu irmão para que ele parasse de chorar, para que o meu pai ele não viesse me disciplinar. Eu não sei se isso é um arrependimento, eu acho que foi mais um medo das consequências mesmo. Não sei o que o Peterson pensa disso. Existe realmente uma diferença, né, entre remorso e arrependimento. Aquele medo, como você sentiu, né, de apanhar do pai, é um medo, não é arrependimento. Arrependimento tem a ver com você se sentir triste, sim, está associado ao sentimento de tristeza, mas não pelas consequências simplesmente, mas com a pessoa que foi ofendida, que foi magoada ou que foi prejudicada de alguma forma. Então, o arrependimento, vamos dizer, verdadeiro, ele tem que ver, sim, com uma tristeza por aquela pessoa que foi ofendida. Basicamente, essa seria uma grande diferença entre as duas coisas. Sente tristeza por ter ofendido outra pessoa. Isso, porque às vezes não intencionalmente, ou às vezes até intencionalmente. Poxa, eu não precisava ter feito aquilo com aquela pessoa. A pessoa não merece isso, ela não precisava disso, ela não merecia isso. Quer dizer, você traz para si o centro do erro, né? Exato. Eu errei, né? Exato. Tem a ver com assumir a culpa por aquilo, porque no caso do pastor Charles, ele tentou se esconder, se esquivar e tirar a culpa dele. Nesse caso, o exemplo é medo. Medo ou remorso. Medo ou Mas remorso. você já dá consequência. pediu perdão, Não, depois eu me arrependi de verdade. Já hoje, meu irmão, a gente não bate vive mais nele, não joga mais doce. Os bonequinhos de porcelana já se foram. Já quebraram todos. Graças a Deus, está tudo tranquilo. Então, aí nós vemos aqui o exemplo. Medo, remorso. Você ficou com remorso de ter deixado a ter aquele acidente, mas mais medo, né? Agora, quando é que a gente sente o remorso? De vez sente remorso de ter feito aquilo, ou ter feito alguma coisa. Qual é essa situação? Eu acho que é quando a gente realmente se preocupa mais com a gente, né? No sentido de, puxa, eu fiz algo errado, vai acontecer algo ruim comigo, eu não quero. Então, o remorso é você ter receio das consequências do seu ato. Exato. Okay? Então, isso vamos já caracterizar como o remorso. Eu tenho remorso por aquilo que eu fiz, mas, na realidade, as consequências estão sendo maléficas para mim, eu estou preso, estou numa situação horrível. Não sei se cabe o exemplo aqui. Estou dirigindo o carro, estou numa velocidade super acima do permitido ali na estrada, o guarda me para, além disso, minha carteira está vencida e eu... Desculpa, seu guarda, eu errei e tal, realmente estava acima, foi uma coisa que eu não... Aí você tenta não perder a carteira ou não perder o carro, vai ser preso, né, nesse momento, se não tiver um condutor habilitado. Então você tenta não tomar a multa e você tenta oferecer alguma coisa para o guarda, e creio que a grande maioria dos guardas, dessas pessoas, são honestas e não aceitam esse tipo de suborno, né? Mas você tenta não passar pela consequência do que a sua ação provocou, então você não está arrependido. E ainda está subornando, ou seja, ele está se agravando aquela situação, né? Além de estar errado. Você aí vai preso mesmo, né? Se você pega
uma pessoa que como Correto. a boa maioria, felizmente, dos policiais, vai levar você com... Ou Tentativa de suborno. Uma tentativa de suborno, ou vai lhe dar uma chance, assim, de presente, né, para você, de misericórdia, para você voltar atrás. Que é isso, meu amigo? Não... Então, nesse exemplo que você está usando, o arrependimento, ou o remorso... Um remorso, ou sei lá, é o medo da consequência, né? Você faz alguma coisa, mas tem medo da consequência, tenta resolver a consequência. Na realidade, ele piorou mais a situação, né? Nesse exemplo que você trouxe. Além do remorso, ele ainda tenta subornar, quer dizer, fica pior ainda a situação. Esse precisa de arrependimento mesmo, né? Pastor, às vezes eu penso que o medo da consequência acaba se tornando uma coisa natural, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que foi errado. Você pode falar bem disso. Com certeza, né? Eu não preciso contar quais foram as consequências, né? Daquilo que aconteceu com o meu irmãozinho. Mas o medo da consequência, ele acaba vindo mesmo ao coração do ser humano, né? Em qualquer situação, né? Quando a gente comete um equívoco, um deslize, quando a gente dá uma bola fora, ou quando a gente transgride uma lei, seja de trânsito ou qualquer outra lei, a gente fica meio receoso quanto à consequência que vai atingir a gente. Mas eu acho que vem um segundo passo. Eu acho que esse medo da consequência, ele leva a gente também ao pensamento, à reflexão, à ponderação, e isso pode levar a gente ao verdadeiro significado do arrependimento, que é uma mudança de consciência, de atitude, alguma coisa nesse sentido. Antes eu estou tentando não chegar ainda no arrependimento, só falando do remorso. Já estou arrependido, pastor. Desculpa aí. Não, a questão, por exemplo, o medo, não é? O medo. De onde vem a situação do medo? Vamos analisar um pouquinho antes. O que é este medo? De onde veio esse medo? Pode pensar... Nós estamos aqui... No Éden, né? Ok. O primeiro lugar que a gente encontra o medo surgindo no nosso planeta, né? Okay. É no Éden. Isso que eu estou pensando. Quando a gente vê Adão e Eva se escondendo de Deus, Deus, uma pessoa benquista por eles, o Criador, o Pai, e de repente um dia Deus chega lá e eles estão escondidos. E aí Deus pergunta: Adão, onde estás? Ele fala: tive medo e me escondi. Deus sabia onde eles estavam. Sabia. Estava ali agora procurando trazê-los na consciência o que eles fizeram, não é? E eles vêm com a resposta: tive medo. Tive medo. É a primeira vez que aparece na Bíblia exatamente essa descrição. Ou seja, o medo é, na realidade, uma resposta à sua condição de rebelião contra Deus. Ou o medo é uma resposta da sua atitude contrária à vontade de Deus. Aí está o medo, a essência do medo. O medo que todos os seres humanos têm. Daí para frente todos tiveram medo, porque estamos num estado de pecado. E então o medo está aí. E eles se arrependeram, eles tiveram remorso. Eu acho que eles tiveram remorso a primeiro passo. Porque a gente está usando agora o exemplo de Adão e Eva. Eles tiveram remorso, porque começaram a colocar a culpa. Sim. Não, senhor, foi a mulher que você... Eu acho que até duas coisas. Foi a serpente, ou seja, a culpa é sua, o senhor que criou. Por favor. A questão da transferência da culpa, não assumir a culpa, né? Não, foi a mulher que o senhor criou, foi a serpente que o senhor colocou aqui no jardim. Mas a própria questão de se esconder, né? De tentar cozer ali folhas de figueira e fazer uma roupa para esconder a nudez. Ou seja, o pecado estava aberto, aquilo que eu fiz estava declarado, Deus ia descobrir, mas eles tentaram se esconder de alguma forma. Então, né? Isso é remorso. Causado pelo medo. Causado pelo medo. E pela consequência, que eles sabiam da consequência, ou pelo menos da consequência. tinham ouvido Deus dizer que certamente morrerás. Então, e agora? Né? Eu acho que o medo do desconhecido. Quando Eva comeu o fruto, ela comeu e desconfiou de Deus primeiro para comer, né? Você vai saber o bem e o mal. Opa, Deus está escondendo alguma coisa de mim. Sim. Vamos nessa, né? Só que o diabo é o fazedor de mentiras ou meias verdades, que é pior do que uma mentira, que ela tem um pouco de verdade. Então, se você vai conhecer o bem, mas não vai conseguir fazê-lo. Vai conhecer o mal, mas não vai conseguir deixá-lo. Essa é a verdade completa. E ela foi nessa onda, aceitou comer a fruta, desconfiou de Deus primeiro para isso. E depois, estou um pouquinho de água aqui. Pronto. Então, quando você toma água, pastor, você vai completar o seu pensamento.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo, assim você pode beber água à eu posso vontade. beber água à vontade. E nós já voltamos dentro de 2 minutos com o seu programa Fé para Hoje. Hoje tratando sobre o arrependimento. Nesse primeiro bloco, focalizamos um aspecto. E agora vamos entrar no segundo bloco, mais falando sobre esse assunto, arrependimento tão importante para todos nós, ok? O programa Fé para Hoje volta já já. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Lembrando sempre da nossa revista Princípios, que está aqui, olha. Princípios, você pode solicitar, vai entrar na nossa rede social, dê a sua opinião sobre o programa, dê sugestões, fale conosco e, se quiser, pode pedir a revista Princípios, enviaremos gratuitamente para você. É um presente do programa Fé para Hoje. Pastor Ronaldo, está melhor? Estou melhor. Agora já bebi aguinha novamente. Estou melhor. Fico... E aí, obrigado pela sua bondade, sim, gentileza e misericórdia. Mas a revista tem um tema sobre arrependimento também, muito interessante. Eu acho que vale a pena o nosso querido telespectador aí pedir a revista. Está na página 34. 34. Esse tema está bem estruturadinho, está bem interessante aí. Mas o que eu estava mencionando é que Eva então quebrou esse ciclo de confiança em Deus e aí pecou. Adão chega, vê Eva já com o fruto, que era o fruto proibido, né? A árvore da ciência do bem e do mal, e ele deve ter pensado seguramente, né? Eu vou perder Eva, Eva é muito importante, ela agora, Deus disse, certamente morrerás, comendo, vai morrer. Então, assim, bom, eu estou disposto a tudo, me dá o fruto. Comeu, tipo Romeu e Julieta, né? E pronto, vamos morrer juntos. Só que na realidade eles não queriam morrer. E acabaram se escondendo, onde estás, etc. E apareceram, tiveram medo e fizeram aquela roupa ridícula de folhas de figueira. Tentando a tentativa de se ocultar. E de fugir das consequências. Mas Deus já tinha um plano para isso. E toda vez que alguém pecar, a gente tem que se lembrar do Éden e que Deus tem um plano para que aquele que quer aceitar o plano, que está embutido em se arrepender, né? Então, você estava fazendo uma pergunta em off aqui, meio malandra, assim, no bom sentido, né? Podemos falar sobre isso aí, se você... Pode colocar. Esse é o questionamento, né? Quando a gente vai analisando a narrativa ali do Éden, né? A gente percebe que depois do remorso, do medo, em que Adão e Eva se escondem e Deus os encontra, Deus pergunta, Deus questiona eles, né? E aí Deus oferece para eles um plano que vem embutido com toda essa história, né? E esse plano é o plano do pagamento que Deus faria no lugar deles da consequência do pecado, né? E esse plano é evidenciado ali pela analogia do cordeiro, né? Pelo sacrifício do cordeiro. Isso você encontra na Bíblia, em Gênesis 3, e você tem toda essa narrativa, e Gênesis 3:15, mais especificamente, até uma profecia ali. Então, a pergunta seria, eu me arrependo para ir a Cristo ou me arrependo depois que eu vou a Cristo? Né? Depois do plano de Deus aceito ou antes do plano de Deus aceito? Para receber o plano de Deus. É capciosa, né? A pergunta, mas muito interessante. A gente talvez pode pensar da seguinte forma. Houve o remorso, eles se escondem, Deus vai ao encontro deles e eles não morrem na hora e Deus continua tratando eles bem. Deus continua amando, a sua voz tem carinho, a sua voz tem ternura. Eles sentem isso. E aí a gente se lembra de um verso lá de 1 João, que o amor lança fora o medo. Uhum. Então aquilo que era medo, aquilo que era remorso, de repente se transforma em amor. E aí Deus apresenta o plano, e agora Adão tem que sacrificar o cordeiro. E aí eu creio que então ele realmente entende o arrependimento. Poxa, o cordeiro, que é um animal bonito, ele tinha dado nome para o cordeiro e brincava com o cordeiro, provavelmente ali no Éden, e agora morto pela sua mão. E aquilo trouxe uma tristeza muito grande para ele, no sentido de, eu não quero mais fazer isso. Eu não vou mais procurar caminhos alternativos àqueles que Deus me deu. Então, eu entendo que Deus corre atrás sempre.
Então, eu acho que o primeiro passo sempre é de Deus. E esse exemplo não, que está na Bíblia, quando Deus fala, onde estás, Adão? Exatamente, continua hoje. Deus procurando o homem, procurando o caído, procurando aquele que se desvia. Sempre Deus está procurando, sempre Deus está procurando. A gente não pode esquecer desse detalhe. Jamais, né? O primeiro passo sempre é de Deus. Sempre É divino. Essa história faz a gente até lembrar do coração ali do Evangelho de Lucas, onde a gente encontra as 3 parábolas famosas da graça de Deus, né? Alguns teólogos chamam da trilogia da graça de Deus, né? Você encontra ali a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda escondida e a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, o filho que escolhe um caminho alternativo, que desconfia da palavra do pai, semelhante à experiência de Adão e Eva, ele chega a um período da vida dele em que ele, entre aspas, se arrepende, porque a princípio aquilo mais parece com um pseudo-arrependimento, porque ele diz assim, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm o que comer e eu aqui passando fome? Então parece que ele tem mais saudade da comida do pai do que do próprio pai. E quando ele volta com os motivos meio nublados no coração dele ainda. Mas mesmo assim, o pai o recebe, aí nós vemos a gratuidade do amor do pai, a iniciativa do abraço cavalheiresco do pai que recebe, que incondicionalmente o aceita. E eu acho que a partir daquela festa de graça, né? Porque ele não esperava, ele esperava um prato de comida na mesa dos trabalhadores. Esse senso de culpa, né? Pai, faze-me como um dos seus escravos. Ele vinha descalço, símbolo de escravidão. Sim. O pai lhe dá uma sandália. Opa, filho, fica quieto. Lhe dá o anel, lhe dá a roupa. Diz assim, não, você é meu filho, para de reclamar. Eu não aceito, eu não computo débitos. Quer dizer, você foi mal mesmo. Você queria minha morte, né? Já que o senhor não morre, então me dá o dinheiro. Quer dizer, mas eu não somo débitos, eu não acrescento débitos, não faço conta, contabilizo débitos. Quer dizer, pare com isso, por isso que a graça, não é? A graça não contabiliza débitos. Olha, pai, desculpa, olha, meu pecado, mas olha, eu fiz isso, viu? Não, tudo bem, tá perdoado. Mas, Senhor, mas foi muito mal, eu fiz aqui. Tá bom, tá perdoado. A graça, ela é a graça. Porque se a graça for pedir explicações, né? Me dê explicações sobre aquele pecado. Eu perdoo, mas como é que é esse negócio aí? Me explica aí, tal e coisa. A graça, ela é um incentivo para o arrependimento verdadeiro. Então, eu não consigo ter arrependimento, eu não consigo me arrepender se eu não encontrar primeiro essa graça. Foi o que o filho pródigo, que não é pródigo coisa nenhuma, né? Pródigo foi o pai, né? O filho que perdido, que volta, aí vem o irmão do filho pródigo. Que ele chega diante do pai e diz assim, o que é isso? Essa festa para esse camarada que pegou seu dinheiro e eu estou aqui, o senhor nunca me deu nenhum cabritinho para comer com os meus amigos aqui, que história é essa? Espera aí, eu não somo créditos, eu não somo débitos, eu não somo créditos. É a graça, meu filho. Você está comigo, você está com um motivo errado comigo. Você está comigo e não desfruta da minha presença, não desfruta da minha companhia. Então está tudo errado. Então vai lá para a festa, vamos nos alegrar, porque ele estava morto, você não entende isso. Então, mas eu, ninguém é salvo. Ninguém é salvo por ter alguma coisa, por ser alguma coisa, mas por depender dessa graça. Essa narrativa toda que estamos exemplificando está lá em Lucas, capítulo 8. Então você encontra essas 3 histórias. Lucas 15, perdão. Você encontra toda essa narrativa, tanto da ovelha, ela devia estar no verso, dracma, devia estar no 8, mas está também, no 15. Não, pastor, é 15 mesmo, eu que me confundi. E então você encontra ali aquela narrativa, ok? Então você tem aí a história de Adão e Eva lá no início da Bíblia, você encontra agora essa narrativa, esses 3 exemplos que foram mencionados aqui em Lucas capítulo 15. Tem um fio vermelho na Bíblia, é um assunto só, né? É um tema só. É o Deus salvação. que quer procurando os seus perdidos. Só acrescentar mais uma coisinha, eu acho que outra diferença marcante entre remorso e arrependimento tem que ver com a nossa atitude depois daquilo, né? Eu imagino que o filho pródigo nunca mais saiu de casa, pediu herança e foi gastar de novo, porque de fato ele se arrependeu, ele sentiu a tristeza porque ele magoou seu pai, porque ele tomou uma decisão que não fazia sentido, que na verdade a herança deveria aguardar a morte do pai, né? Ele adianta, é como se ele tivesse, pai, eu prefiro que você tivesse morto, eu com meu dinheiro eu vou curtir a minha vida. E quando ele cai em si,
de verdade, aí entra realmente depois da graça o arrependimento verdadeiro, ele não vai sair mais. A pessoa que sentiu remorso provavelmente vai fazer aquilo de novo. Se ela puder encobrir as consequências ou desviar a culpa dela, talvez ela volte a cometer aquilo de novo. O arrependimento, não. Uma grande diferença aqui, não é? Muito grande. O arrependimento tem a ver com a mudança de caminho. Isso aí. A gente pode até recorrer aí à palavrinha, né, grega para arrependimento. No Novo Testamento é a palavra metanoia, né? Eu gosto como um teólogo brasileiro traduz essa palavra metanoia. Ele coloca como expansão de consciência, uma mudança não apenas de comportamento, mas de cosmovisão, da nossa visão dos valores, da nossa visão de mundo, da nossa visão do estilo de vida. E quando muda a nossa consciência, quando muda a nossa visão, quando acontece essa transformação de visão, isso altera o nosso comportamento. Mas o arrependimento não é necessariamente uma mudança de fora para dentro. Pelo contrário, é uma mudança de mente que provoca uma mudança exterior. Esse é o caso que você mencionou do filho pródigo. Qual foi o momento do arrependimento? É complicado, né? A gente também não pode pontuar demais. Primeiro assim. Porque é uma parábola, É, não? uma parábola. É mas uma ilustração. O momento indica a parábola que o momento não foi quando ele estava lá. O momento foi quando ele viu a graça do pai dando tudo para ele. Espera aí, eu só pedi para ser um funcionário. O senhor está me dando o anel de filho? Filho, os débitos já estão resolvidos. Você veio, é o que é mais importante. Aceita essa minha graça. Aí eu acho que o arrependimento, quando essa graça tem o efeito de arrependimento. Você mencionou um pouco que na narrativa parece que ele vem meio assim, né? Olha, mais interessado na comida, no bem-estar, etc. Né? Assim também nós podemos ir a Deus na maneira que nós estivemos, né? Manchados pelo pecado. Não importa a sua condição. Exatamente assim como as pessoas iam até ele, né? O mais importante é ir. O que é mais importante nessa narrativa, um dos pontos altos na narrativa, é ele levantou-se e foi. Ele saiu e foi. Ele deixou o passado e vai em direção à casa do Pai. Isso é um marco, exatamente um marco. Assim também na nossa vida, não? É um marco, a gente tomar a decisão, decidir, eu vou com o meu Pai. Então, aí já uma demonstração de que o passado vai ficar para trás, uma nova vida vem pela frente. Essa cosmovisão que você disse, né? O arrependimento verdadeiro, ele cria uma nova consciência de Deus. Eu saio do meu problema, eu saio de jogar a porcelana na cara do irmão, né? Deixou cair, coitadinho. Foi sem querer. Mas o meu irmão não veja esse programa. Vai lembrar disso. Por isso que eu sou assim. Né? Bom, mas estou brincando. Mas assim, eu deixo o objeto, o meu pecado deixa de ser objeto da minha contemplação e eu acabo olhando para aquele que me dá a graça, que me perdoa e que diz que este objeto, que é o pecado, da minha contemplação, não é o que eu devo contemplar. Eu estou contemplando a coisa errada, eu tenho que contemplar. Vocês acham que se aquele filho, nessa parábola, ele voltaria se o pai não fosse um pai amoroso? Porque a gente pode conhecer também essa parábola, da parábola do pai amoroso, né? Ele voltaria se ele não conhecesse a natureza, o caráter desse pai? Não voltaria, certamente não. Então, por isso que é muito importante, essa parábola reflete também o amor de Deus para conosco. Quando a gente faz alguma coisa, algo errado, a gente tem a certeza que nosso Pai eterno é um Pai amoroso. Está pronto a nos perdoar, a nos receber, a cobrir os nossos defeitos, as nossas manchas, dar sandálias, dar o anel, símbolos, não? Símbolos. Deus aceita todo arrependido? Deus aceita todo arrependido? Mesmo que o pecado seja, sabe, matar a mãe, Deus aceita todo arrependido? É todo aquele que entende o tamanho da graça, não consegue não ficar arrependido. E esse assunto é um assunto que Deus vai resolver. A consequência fica, vai ser preso, vai sofrer as consequências aqui, mas vai estar liberto nas mãos do Senhor. Então, o arrependimento, voltando nele, o arrependimento, você falou em metanoia, arrependimento é uma visão da graça
Acho que essa definição ficou poética, né? É uma visão íntima e profunda da graça de Deus que muda a nossa consciência, que expande a nossa visão. A única coisa que pode mudar é esse chamamento de Deus, diz assim, não, eu te dou tudo de novo. Uau! Vai me dar tudo de novo? Vamos começar de novo. Não diz a palavra que os nossos pecados são jogados no fundo do mar? Eu queria que você entendesse isso. Os nossos pecados, a palavra, são jogados no fundo do mar. Ok. E ainda a gente gosta de brincar, dizer, e Deus coloca uma plaquinha em cima dizendo proibido pescar. Aqui ninguém mexe mais. Não é? Se Ele consegue fazer isso com os meus pecados, que graça é essa? Isso deve me encantar, né? Tem até a teologia do encantamento, né? Mas você fica encantado com Deus, não hipnotizado, né? Mas encantado com como? Como é que Ele pode me aceitar de novo? E aí tem uma perguntinha que estou segurando aqui, pastor. Assim, temos mais alguns minutinhos. E se esse filho voltasse a sair de casa? Assim, como seria? Esse pai o receberia de novo? Vamos dizer assim, se ele voltasse, seria aceito o seu arrependimento? Quantas vezes Jesus pediu, Pedro falou, olha, pedi perdão, quantas vezes, né? E o que Jesus responde para Pedro? Ele falou 7 vezes, olha, isso que é foi misericórdia, 7 vezes. Isso que é incrível na graça. Achando que ele estava falando muito bem, não, é 70 vezes 7 você deve perdoar. Acho que esse é o tamanho da misericórdia, da graça de Deus. Não tem tamanho. Não tem tamanho, é infinito isso. O amor de Deus. Peterson, você ia mencionar. Não, eu me lembro de uma situação que o pastor Bulhão conta, de que quando a pessoa não sente o arrependimento, mas ela quer sentir. Um marido estava num acampamento, acho que de retiro de verão, carnaval, e ele vai conversar com o rapaz chama ele de lado e começa a contar, olha, estou aqui com a minha família, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar num outro lugar com uma outra pessoa, eu tenho uma outra família. E se eu falar para o senhor que eu não quero estar lá, é mentira. Eu quero estar lá, eu gosto dessa outra pessoa e eu quero ficar com essa outra pessoa. E agora não tem como eu ir para como é que eu vou falar com Jesus com esse negócio dentro do meu coração? Não está certo. Não tem como. O mulher falou, olha, você precisa ir para Jesus, como você está. Mas eu estou impuro, eu estou no pecado, eu quero estar num outro lugar, eu só vim aqui porque não teve jeito. Você precisa encontrar Jesus. Quando você encontra Jesus e a mente amplia, e eu encontro a graça de Deus, eu encontro essa coisa que eu não mereço e não há nada na minha mente que me consiga conciliar isso. Não, eu não posso receber isso. Essa é a graça absurda de Deus. Olha, vai até Jesus, encontre a graça, abrace o Pai que está te esperando, que está te chamando. Quando você sentir o calor dos braços dele, você vai sentir a mudança vai acontecendo de dentro para fora. Aos poucos você vai sendo mudado e Jesus faz o milagre, ele muda, não importa o pecado, não importa o tamanho da sujeira. Está aqui, não garante a minha ida para os braços do Pai, não garante a minha não volta ao pecado. Perfeito. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque eu tenho que ficar vigiando e orando. Eu não posso sair dos braços do Pai. Não é físico, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, então é espiritual. Não é físico estar nos braços do Pai. Então, meu esforço, se eu tenho que me esforçar para alguma coisa, não é para vencer o meu pecado. É estar ligado. É estar junto ao Pai. Ele tem um exemplo, não é, em João? Fala sobre Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Você está ligado em mim? Se você está ligado em mim, você vai dar frutos, vai ter vida. Então, a nossa luta é estar ligado a Cristo Jesus, permanecer ligado. Essa é a nossa batalha diária espiritual. Então, a partir do momento que há uma mudança de mente, de consciência, isso vai se expressar e vai se traduzir na maneira como eu vivo, né? Isso começa a mudar. E é interessante, se o pastor me permite aqui, a gente estende um pouquinho mais a nossa visão ali no Novo Testamento e a gente percebe que a pauta principal da pregação de Jesus foi o reino de Deus, né? E todas as vezes que ele mencionava o reino de Deus, ele falava ali sobre o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegada a hora do reino. Então parece que o reino de Deus é para os arrependidos, porque o reino de Deus, ele só é entendido, ele só é percebido para aquele que tem uma mudança
de consciência, para aquele que começou a enxergar o que está à volta dele com categorias e paradigmas completamente diferentes. E quem enxerga com essas lentes, as lentes da graça, as lentes da transformação, as lentes da misericórdia, ele passa a perceber esse reino paralelo de Deus, que é invisível aos olhos humanos, mas é perceptível aos olhos da fé. E é aquilo que a gente tem que buscar aqui, estamos vivendo aqui como um exemplo do reino de Deus. Aqui na Terra, não tem nada do reino de Deus, né? Tem morte, tem destruição, mas nós devemos viver como se estivéssemos no reino de Deus. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, são as características dos cidadãos do reino. Então, ele fala de humildade. Quer dizer, eu não sei o caminho, vou seguir quem sabe, Cristo. Ali fala de choro. Choro que é o arrependimento, a tristeza e abandono de tudo isso. Abandono por quê? Porque eu consegui? Não, eu não consigo nada. Quer dizer, porque eu estou na graça. A graça é que me fortalece. Depois vem ser manso, ser obediente, né? É o cão obediente, manso, praotes no grego, cão obediente. Aí vai. E até ser perseguido, por quê? Porque sou tão parecido com Cristo, que é o meu doador da graça, né, que eu mudei. John Newton. John Newton era um escravagista, ele vendia escravos, ele separava famílias, ele via escravos serem jogados do seu navio, ele buscava escravos na África e levava-os para várias partes do mundo, maiormente para os Estados Unidos, e um homem perdido, completamente perdido. De repente, a Bíblia velha que ele tinha recebido está lá e foi aberta, ele não aguentava mais esse tipo de coisa. Será que um homem como eu ainda tem alguma coisa de bom? Não tenho nada de bom, ele não via nada de bom, mas ele encontrou a graça e ele escreveu Maravilhosa Graça. Até me arrepio quando penso nesse hino, porque é um dos hinos mais encantadores. Um pecador como eu alcançou um pecador como eu. A letra em inglês até é mais bonita que a letra em português, que também é muito bonita. Mas assim, essa graça que alcança, a gente fala de arrependimento, acaba falando de graça, porque não tem uma coisa com a outra. É a visão que a gente pode ter, é da graça maravilhosa. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui no programa. Gostaria de, se pudessem fechar, dar uma conclusão, uma palavrinha final de cada um sobre esse assunto para os nossos amigos. Quem começa? Charles. Bom, peço desculpa para o meu irmão, né? Arrependido? Dizer que eu estou sinceramente arrependido, né, depois desse programa, mas dizer para os nossos amigos aí que acompanham o Fé para Hoje que é uma nova consciência, né? Fé para Hoje é uma nova atitude, uma nova consciência, uma nova maneira de encarar a vida, com outros critérios, com outras percepções, com uma outra sensibilidade do reino, né? Obrigado, professor Charles. Eu queria retomar a questão do arrependimento como algo que começa com Deus. O pastor Amin Rodor tem uma frase que diz que no processo da salvação o nosso papel é entrar com o pecado. E o resto é a gente responder à graça de Deus. Precioso. Ele procura a gente. Então, se você que está aí nos assistindo pecou mais de uma vez, caiu no mesmo buraco, no mesmo tropeço mais de uma vez, tenha a vontade, o desejo, o coração contrito mesmo, esse arrependimento. Deixa que Deus trabalhe no seu coração para que você de fato sinta esse arrependimento que Deus vai produzir no seu coração. É obra dele, não tem nada nosso, nenhum fio na veste de justiça, tem um fio humano, todo fio é de Deus. Continue, busque na Bíblia, busque na oração, ouvir a palavra de Deus, e Deus vai te elevar nos braços de Deus, do Pai. Amém. Gente, foi muito agradável a gente passar esses minutos aqui e falarmos sobre esse tema tão empolgante, tão interessante e importantíssimo para a nossa vida espiritual. Muito obrigado. A você que está conosco, você sabe, o programa Fé para Hoje, sua nova atitude, sempre tem uma mensagem especial para você, para o seu coração. No terceiro e último bloco, o pastor Ronaldo de Oliveira, nosso companheiro, retorna e agora para abrir mais a palavra de Deus e trazer uma mensagem para o seu coração. O programa Fé para Hoje volta já, dentro de 2 minutinhos. Fé para Hoje, sua nova atitude. Forte abraço. Esse é o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos voltando, depois do intervalo.
Estamos falando sobre arrependimento, culpa, remorso. Tivemos tantos conceitos lindos aqui nessa nossa conversa com esses dois pastores queridos, Peterson e Charles, juntamente com o pastor Edson Rosa. É tão bom assim conversar com esses teólogos novos, tantas ideias, tantas frases bonitas para a gente pensar, para a gente analisar. Mas uma das coisas importantes que aprendemos aqui nessa conversa é que arrependimento é um fruto da graça de Deus. E há uma história na Bíblia, aliás, há muitas histórias na Bíblia, há muitos personagens bíblicos que trabalham este assunto ou que têm esse assunto para nos ensinar alguma coisa. Eu gostaria de tomar a história de Pedro, um momento da história de Pedro. Aqui nós encontramos em Lucas, capítulo 22, versos 23, 24 em diante. É uma história bastante interessante. Diz assim que Jesus foi até o Getsemane, estavam saindo do Getsemane. Então suscitaram também entre eles, entre os discípulos, entre si, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eles haviam acabado de passar pela cerimônia da humilhação e tudo mais, mas parece que eles ainda estavam discutindo sobre egoísmo, não? Sobre o seu próprio egoísmo. Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o primeiro aqui? E a discussão estava ferrada, não é? E Jesus teve que intervir aí no verso 31. Jesus olha para Simão e, pela história, a gente acredita que Simão era o mais empolgado em dizer, não, eu sou o primeiro, eu estive ali com ele, estive a colar com ele, fiz isso, acompanhei um tal milagre, ele me pediu isso, não pediu para vocês, não sei o que ele estava mencionando, mas Jesus se dirige a Simão e diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Bom, aqui é uma frase que poderia estar alimentando este ego de Pedro nesse momento, de Simão. E por que Jesus o chamava de Simão? Esse era o nome que o pai dele havia dado. Jesus lhe dera o nome de Pedro, Pedrinha Lascada, mas o pai dele lhe dera o nome de Simão. Em casa, quando meu pai queria chamar a atenção da gente, ele dava o nome inteiro, né? Ronaldo de Oliveira, pronto, aí já vinha alguma coisa. Jesus quis chamar a atenção de Pedro, chamando-o de Simão, para dizer, eu sei quem você é, eu conheço você. Simão, Simão, eis que Satanás pediu, Satanás ia testar você, mas eu roguei por você. Opa, então rogou por mim, eu sou o primeiro. A conversa era essa. Quem é o primeiro? Eu sou o primeiro. Eu, porém, roguei por ti, diz o verso 32, para que a tua fé não desfaleça. Olha que coisa boa, sou o primeiro ainda. Tu, porém, agora as coisas mudam. Tu, porém, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, eu não sou convertido, Senhor? Fui novamente para o fim do ranking, né? Não sou mais o primeiro. Se eu não sou convertido, se eu tenho que esperar para ser convertido, para trabalhar com os meus irmãos, então, caí. Aí Pedro responde, tinha que falar alguma coisa, e diz assim, ele porém responde no 33, Senhor, espera um pouco, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Olha, alguém aqui já deu essa declaração? Volto para o primeiro lugar do ranking. Estou novamente ocupando a primeira colocação. Ninguém disse que daria vida pelo Senhor. Era o inverso, né? Jesus é que veio para dar a vida por eles, né? Mas estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. A prisão é uma coisa horrível. E as prisões daquela época, imaginem só. E a morte, ele não estava sabendo o que estava dizendo. E falou aquilo da boca para fora. E Jesus, sabendo disso, que foi um momento sem pensar, responde no 34. Afirmo-te, Pedro. Olha, agora ele chama de Pedro, né? Pedro, Pedrinha Lascada, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Que impressionante essa história. Eu fico encantado com essa história, sabe? Porque ali está um Pedro que é muito parecido comigo, talvez seja parecido com você, mas comigo ele é parecido. Assim, de repente, quer resolver as coisas no externo, mas se esquece que o interno é o mais importante. Internamente é que acontecem as coisas espirituais, não externamente. E tem gente que quer ser salva por Cristo fazendo coisas externas. E depois, no ajuste de contas, vai dizer, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Ó.
Você não fez o mais importante. Você não me seguiu, não entregou sua vida para mim. Você não deixou dirigir sua vida. Você quis dirigir a sua própria vida. Então, Pedro faz uma declaração de amor. Quantas declarações, me diga, quantas declarações de amor são feitas todos os dias, todas as horas, que não têm nenhum valor? Não são feitas do coração, são feitas da boca para fora, não é assim que a gente costuma dizer? Da boca para fora. Eu amo você e tal. No dia do casamento, aquele monte de promessas e promessas. Eu, quando faço um casamento, eu sempre, na hora do voto matrimonial, eu substituo a palavra, você promete honrar, guardar, proteger a fulano de tal, na saúde, na doença, etc. Eu não digo promete, se você promete. Eu uso a palavra decide. Você decide, fulano. Opa, aí já complica, né? Fica pior a promessa, é uma coisa que eu prometo, vamos na tua casa, eu prometo que vou casar-me com você. Mas eu decidi uma coisa maior, muito maior. Aí Pedro diz assim, não, eu te amo tanto que eu vou até a prisão e a morte. Só que, olha um pequeno detalhe, só que a prisão e a morte não estavam diante dele. Então eu prometi alguma coisa que eu não estava sentindo e não estava também vivendo o momento. Bom, ok. Tudo vai começar a acontecer aqui. Jesus é preso, é levado, e olhem só, alguns versos depois, Lucas explica aqui no verso 54, diz assim, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Onde é que estava Pedro? Epa, Pedro seguia-o de longe. Então, aquele que disse que ia para a prisão e para a morte, já começa tudo errado. Primeiro, ele quis defender Jesus para não ser preso. Lembra-se da história? A Bíblia conta que Pedro puxou da sua peixeira, e ele era pescador, puxou da sua peixeira e foi cortar o pescoço de Malco, que era o funcionário lá do sacerdote. Como o Malco foi esperto, virou a cabeça, foi só a orelha. Jesus colocou a orelha no lugar e disse, espera aí, eu não preciso de defensores, Pedro, eu preciso de testemunhas. Nada disso. Não é assim que funcionam as coisas no meu reino. Era como se Pedro estivesse dizendo, olha, eu prometi te amar, mas estou aqui para te defender, hein? Não vai ter prisão, não vai ter morte, coisa nenhuma. Ué, mas se eu disse que estou disposto até às últimas consequências, agora estou mudando o caminho? E ele foi preso. Foi levado para a casa do sumo sacerdote. Pequeno detalhe, onde é que estava Pedro? Seguia-o de longe. Ele não estava comprometido completamente. Estava de longe. Alguma coisa faltava. Então a sua declaração foi da boca para fora. Mas isso não foi o pior. O pior foi quando ele chegou na casa do sumo sacerdote e foi interpelado por 3 pessoas. E ele teve a oportunidade de dizer quem era Jesus nesses 3 momentos, mas ele negou Jesus. Negou Jesus. Verdade. A pessoa que tinha dito, eu te amo tanto que vou contigo até a prisão e a morte, negou Jesus. Da boca para fora. Pode ser que há cristãos assim, não? Que dizem uma coisa e fazem outra. Pode ser. Mas eles existem, infelizmente. Espero que eu não seja um deles. Eu oro a Deus para que não seja um deles. Tomara que você não seja um deles. Que tenha uma vida compatível àquilo que você crê, pensa, sente, decide. A sua vida é compatível ao Cristo que vive em você. Não faça promessas absurdas, tolas, sem nexo. Não é? E isso demonstra que o seu coração não está nas mãos do Senhor. Como é que Pedro faz uma declaração dessas e depois segue de longe? Sem compromisso. Um cristão sem compromisso. Mas isso não é tudo. Ainda a Bíblia conta que o galo cantou, como Jesus havia dito. O galo cantou depois das 3 vezes que ele negou a Jesus. E negou feio. Eu não conheço, é isso mesmo. Deve ser preso mesmo. Negou feio. Não negou, assim, de uma maneira nublada. Não, ele foi claro. Não conheço esse homem. Não sei de quem você está falando. O galo canta, Jesus então entra, diz a Bíblia, sendo trazido pelos soldados lá do sacerdote, e olha na direção de Pedro, para os olhos de Pedro, e ambos escutam o galo cantando.
Qual é a reação de Pedro? Ele ouviu. Ele sabe que eu neguei. Eu estou com cara de quem negou. Eu disse que amava, que ia até as últimas consequências, mas neguei. Agora a palavra de Deus diz assim, que ele chorou amargamente. Amargamente. Ele se arrependeu amargamente. Foi chorar. Rapidinho. A história de um outro homem. Judas. Vendeu Jesus. Depois viu o que fizeram com Jesus. Devolveu as moedas para os sacerdotes e chorou amargamente. Pequena diferença. Judas foi e se enforcou, porque ele não olhou para Jesus. Pedro olhou para Jesus e sentiu no olhar do mestre, mesmo tendo cometido um delito terrível, de dizer que amava e o negasse em seguida, ele creu que Jesus o perdoaria. Pedro se arrependeu. Ele não tirou a sua vida. Judas, no caso, tirou sua vida, morreu. Remorso, tristeza pelo pecado sem mudança. Pedro se tornou um dos grandes líderes da igreja. Pedro se tornou intrépido, um amante de Cristo real. Sabe por quê? O olhar de Cristo despejou sobre aquele coração vazio a graça salvadora. A graça é o único elemento que Deus tem para nos salvar. O único. Eu não estou reduzindo a graça. Mas só podemos ser salvos, é isso que eu quero dizer, pela graça de Cristo, de Deus. É isso. Não pelas nossas forças. Eu te amo tanto, vou dar minha vida. Não. É a graça. Quando aqueles olhos penetraram os olhos de Pedro, assim, Pedro, você precisa de mim, da minha graça. Ele chorou amargamente. Que você e eu possamos entender esta mensagem bíblica. Que você e eu possamos vivê-la em nossa vida e espalhá-la também. Porque quanta gente você conhece por aí que está vivendo não sob a graça, mas sob qualquer outra coisa, sob as obras, sei lá. Mas não desfruta disso, não consegue se arrepender. Apenas sente tristeza e continua a vida, ou tira a vida. O pastor Edson mesmo mencionou isso várias vezes aqui. É fácil encontrar a graça de Cristo, sabe por quê? Porque Ele está à disposição. A partir do momento que você nega, está lá a graça do Senhor. Disponível, grande, maravilhosa, chamando você, convidando você para entregar o seu coração. Então, é a graça que chama o arrependimento. Não é o arrependimento que chama a graça. O Senhor amou primeiro, por isso que eu amo. Quero orar com você. Quero pedir essa graça para você e para mim. Eu preciso muito, 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 muito. E espero que você também deseje no seu coração esta graça. Ore comigo. Pai querido, derrama esta graça em nosso coração, para que a nossa tristeza diante do equívoco, do mal, do pecado, ela seja verdadeira e seja o fruto de um coração que entendeu que precisa depender do Senhor para viver aqui e eternamente. Cura as nossas feridas, perdoa as nossas mentiras e ensina-nos a falar a verdade diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Fé para hoje. Espero que você tenha compreendido um pouco melhor sobre essa graça de Cristo, o arrependimento. E espero você no próximo encontro. Os horários alternativos estão aqui. Programa Fé para hoje, sua nova atitude. Até lá, eu espero você. Tchau.